O que é ficção e o que é realidade? Você sabe definir precisamente o que é verdade e o que é inverdade? Historicamente, a sociedade vem se desenvolvendo como fruto de uma criação humana. O quanto estamos longe de nossa condição natural? O mito da caverna é uma famosa alegoria filosófica criada pelo filósofo grego Platão, há cerca de 400 anos antes de Cristo, para descrever uma sensação social baseada na formatação de uma realidade intencional. No mito, pessoas viveriam a vida toda amarradas dentro de uma caverna em que pudessem apenas ver sombras projetadas nas paredes, e aquilo seria a única realidade para elas. Até o dia em que um deles é libertado e levado para o mundo exterior, para a cidade. Após o choque de conhecimento, esta pessoa volta até a caverna onde morava para contar aos outros sobre o mundo lá fora. No entanto, ele é taxado de louco por eles, que lutam para se manterem naquela realidade. O mito da caverna é explorado em filmes, livros e diversas teorias sociológicas, que se aplicam até hoje. Nós procuramos o professor da Chapecó, mestre em filosofia Luciano Jaeger, para entender como o mito da caverna se mantém como fundamento teórico, objeto de estudo e compreensão da nossa sociedade atualmente. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, então. Muito obrigado. Hoje em dia, dá para fazer uma relação contemporânea do mito da caverna? Corretamente. O mito da caverna, embora escrito há 4 séculos antes do nascimento de Cristo, tem um remetimento muito apropriado para uma releitura, uma ressignificação do contexto contemporâneo. Platão, em seu momento de apresentação deste mito, desta alegoria, a caverna, que faz parte de uma obra, uma grande obra chamada República, no seu livro 7, ele faz uma menção em 2 possibilidades, sinteticamente, em 2 possibilidades de se conhecer algo. O conhecimento pode ser adquirido através das sensações, das aparências, o que ele denomina de doxa, ou ainda do mundo das sombras, e o conhecimento poderá ser adquirido através da contemplação da realidade, que para Platão simboliza o mundo da ciência ou propriamente das essências, que significa na alegoria da caverna uma saída para com aquela condição meramente da aparência, meramente do mundo das sombras. Então, contemplar a realidade, eis o propósito daquele que quer sair de um mundo que é enganoso, que é enganador, que é passível de um conjunto de fragilidades. Em síntese, o mito tem esta pretensão primária de apresentar as 2 possibilidades do conhecimento, de se alcançar o conhecimento. Então, através das sensações que nos enganam no mundo interno da caverna e da contemplação, que é o exercício intelectivo, o mundo externo da caverna. Professor, o quanto a nossa sociedade hoje e os participantes dela estão dentro dessa caverna? Eu acredito que nós vivemos ainda numa sociedade muito primária, do ponto de vista de emancipação dos sujeitos. A perspectiva de Platão, em tese, ela não se realizou, infelizmente. Em boa parte, nós continuamos apegados às sensações muito primárias, às aparências, para evocar ali uma verdade ou uma realidade. Este engano parece que não foi suficientemente declinado por Platão no mundo grego para com a civilização. Essa chamada de atenção, enquanto enganosa, ao conhecimento não foi suficientemente evocada por Platão no mundo grego. No mundo contemporâneo, continuamos na mesma tônica e talvez ainda mais declinados a uma fragilidade do que no contexto grego. Continuamos num mundo muito primário de caverna, só que o espelhamento que se tem na contemporaneidade para com esta caverna é muito mais nobre, muito mais rico e glamuroso do que o mundo vivenciado por Platão. O mundo das aparências, das imagens, da sociedade espetacular, do império das imagens, que faz parte do contexto contemporâneo, evoca em grande parte como sinônimo de veracidade, o que é confuso, porque nem sempre ali há a ocupação do que é a aletheia ou a verdade de algo. Aliás, a dimensão hoje das sensações e das aparências de um mundo de deslizes e de descartabilidades
aliás, não evoca propriamente a preocupação de se postular um conhecimento verdadeiro. E distante deste conhecimento verdadeiro, boa parte da população, boa parte da civilização aposta nesta dimensão, neste método, como o suficiente para a sua dimensão cultural, a sua dimensão estética, a sua possibilidade de singularidade, de representação. Continuamos num mundo predominantemente, ainda penso, bucólico, mas sofisticado do ponto de vista de aparato tecnológico, de recursos informacionais, mas volátil, quase que vazio, do ponto de vista de ideias reflexivas acerca da realidade existente. Existiram alguns momentos históricos em que a sociedade, de alguma forma, transcendeu nesse sentido, deu um passo para fora da caverna. O senhor acredita que essa possibilidade é real hoje em dia e como ela poderia vir à tona? Me parece que vivemos hoje um conjunto de paradoxos bem expressivos. A modernidade possuía ideais fixos, a modernidade possuía utopias ainda intensas. Modernidade, procuro estabelecer no contexto aproximadamente do século XV até o XIX e meio. Neste circuito, ainda haviam fomentos de possibilidades coletivas e universais acerca da civilização. Haviam grandes ainda mobilizações, grandes interesses para com alternativas e mudanças. Mas parece que, ao ingressarmos para com o contexto propriamente contemporâneo, dito contemporâneo, pós-moderno, era do cyberespaço, etc., parece que nós entramos num contexto muito paradoxal, que concomitantemente que alcançamos determinados ideais, efetivamos os mesmos, nos esvaziamos. Ou seja, assim que efetivamos a conquista, concomitantemente perdemos, e muito. Freud já sinalizava para com isto. Ele nos dizia que a cada conquista devemos, em troca, perder algo para pertencer à civilização. Isso seria algo natural se houvesse equilíbrio. No entanto, parece que, com uma sociedade bastante declinada a um mal-estar no contexto contemporâneo, predominantemente, onde temos 2/3 da população ainda num estado de linha de miséria e pobreza absoluta, ainda 2/3 da população, parece-me que o bem-estar está bastante distante enquanto efetividade, não apenas por este dado, né? Mas principalmente porque nós temos uma volatização do sujeito, uma volatização da subjetividade. Estes ideais vivenciados e intensificados na modernidade parece que se eclipsaram, se ofuscaram no contexto contemporâneo. Na contemporaneidade parece-me que há pouco espaço para utopias, mas sim apenas espaço para com desejos, que são meramente realizações singulares, particulares, de indivíduos e de sujeitos em suas dimensões muito limitadas. As utopias, que são desejos coletivos, portanto, desejos de mais do que um sujeito, são raras no contexto contemporâneo. São raras, me parece, porque ao invés de adentrarmos para a aguçidade dos sentidos, sejam eles primários, bem como para adentrarmos para com a aguçidade contemplativa, nós preferimos o mundo da caverna. Nós preferimos retornar ou permanecer a uma dimensão primária de conhecimento. E é um conhecimento que nos seduz muito, que nos conduz, aliás, de uma maneira bastante intensa e que quase que imperceptivelmente nos constitui enquanto sujeitos contemporâneos. Fazendo um paralelo assim, sair da caverna é ter conhecimento. Como que o indivíduo pode sair dessa caverna? Como ter um conhecimento, se aproximar da realidade? E o senhor acredita que a universidade tem esse papel? Eu penso que a universidade é uma instituição que está em crise acerca de sua concepção. De um modo geral, as universidades passaram a exercitar-se muito mais por uma racionalidade que tenha uma condução de significados informativos e mercantis e não propriamente ditos de conhecimentos. A universidade tornou-se
uma extensão, de certo modo, daquilo que é do modelo da racionalidade técnica instrumental predominante no contexto da civilização contemporânea. Portanto, ela destituiu-se de sua essência propriamente dita. Por isso que nós temos um conjunto hoje de cursos em todas as universidades do Brasil, mundo afora, que não tem absolutamente quase que nenhum vínculo com a dimensão propriamente do conhecimento. São locais de aprimoramento técnico-instrumental predominantemente. Numa sociedade plástica, numa sociedade glamurosa, numa sociedade de vitrine predominantemente, é claro que se justifica esta significação e esta funcionabilidade. Eu acredito que é possível sair da caverna a partir de pelo menos 2 movimentos. Um, que foi já sinalizado por Jacques Rancière, um filósofo contemporâneo, em seu livro O Mestre Ignorante. Ele evoca lá que é preciso, para adentrar a implicação com a realidade de uma maneira mais intensa, para se presentificar propriamente na realidade, é preciso desembrutecer os sentidos externos. Ele afirma que, por exemplo, nós vivemos numa crise ética no contexto contemporâneo, não porque não sabemos o conceito de ética, não porque nós não sabemos quais as correntes acerca da ética, ou então os limites e possibilidades da ética, mas, sobretudo, nós não agimos eticamente porque nós temos os sentidos externos embrutecidos, aquele que está agonizando, aquele que está sofrendo e gritando, pedindo um auxílio para com o seu sofrimento. Como nós temos o nosso embrutecimento primário vigente, nós não conseguimos exercitar o passo primário acerca da ética. Então, penso que um dos movimentos primários e também expressivos para sair da caverna é gradativamente educar os nossos sentidos, através da arte especialmente, através de um bom gosto, através de uma boa apreciação estética. Acredito que isso nos falta muito, tanto no campo social em geral, como também na universidade. Um segundo movimento necessário seria justamente aguçar os sentidos não externos, mas internos. Ou seja, se a gente continuar a idolatrar aquilo que se apresenta como o império da imagem, como sendo o nobre, como sendo o novo Deus, como sendo a dimensão suprema da humanidade, quando e como exercitaremos uma dimensão cognitiva conceitual? Quando e como exercitaremos uma dimensão reflexiva ou de transcendência a determinadas realidades? Então, acredito que gradativamente deveríamos transitar entre aquilo que se apresenta enquanto uma dimensão interessante e cativante no âmbito plástico, na dimensão das imagens, para com uma esfera cognitiva, conceitual e abstrativa. Isto exigiria mediação do sujeito, isto exigiria dedicação também, isto evitaria a rapidez e a descartabilidade por tudo e pelas coisas enquanto tais. Acredito que isso ia valorar muito mais a condição humana. Então, são movimentos primários, mas eu penso que são possíveis de serem exercitados gradativamente por cada um de nós. O professor acredita que é dever do indivíduo que saiu da caverna voltar para avisar os outros dessa realidade? Sim, não só avisá-los, mas como é dever ele emancipar aqueles que continuam escravizados pelo mundo da aparência, pelo mundo das sombras, ou pelo conhecimento aparente, o conhecimento primário das sensações. É obrigação daquele que se coloca numa dimensão já de aguçamento das sensações, bem como do intelecto, declinar para com aqueles que continuam numa condição ainda de escravidão, para a retirada desta condição de escravidão. Senão ele fará só um passo, senão ele fará somente um caminho, que é a saída da caverna. É função pedagógica, diria Platão lá no mundo grego, né? É função pedagógica, tanto a saída quanto também o retorno para a emancipação daqueles que perduram no estado de escravidão. Os dois movimentos são necessários e fazem parte de um papel completo pedagógico de quem
realmente procura transformar o mundo, procura realmente transformar a realidade.